horas são, Prata? 7 horas e 57 minutos. Olha, como eu dizia anteriormente, existem mais de 540 áreas de risco em Salvador. São mais de 2.100 pontos críticos aqui na capital. Ano passado, 11 pessoas morreram. A estimativa é que cerca de 100 mil pessoas ou mais que isso estejam habitando áreas inabitáveis. Repito, ano passado foram 11 mortes por causa da chuva. O alerta de temporal e a chegada concomitante do período chuvoso entre março e junho deixa muita gente preocupada. Veja. Nesta encosta, que pode ser vista da Avenida Bonocô, as casas parecem se equilibrar no barranco. De perto, é possível perceber que a situação aqui no bairro Luiz Anselmo é muito complicada e pode ficar ainda pior com a chegada das chuvas. São várias construções que correm o risco de desabar. Da última vez que o barranco deslizou, levou parte do terreno. Sem ter por onde passar, uma ponte foi construída pelos moradores para poder entrar em casa. Nesta casa moram 8 pessoas que há 20 anos convivem com o risco diário de morar bem próximo a um barranco. E o pior, na beira de um precipício aqui. Francineide, você também mora aqui. Como é que você fica quando se aproxima aí essa época de chuva? Eu fico com o coração apertado porque a gente não sabe, né, que a chuva aí já fez esse grande risco aí, ninguém espera o que vai acontecer. No final da rua, a água não para de escorrer do paredão de pedra. No ano passado, o barranco deslizou. Um casal ficou soterrado e foi resgatado com a ajuda dos vizinhos. Hoje, quem mora no bairro vive com medo de um novo desastre. Estamos sem saída, que não tem para onde ir. Temos que se arriscar aqui embaixo mesmo, né? Chamar por Deus. De acordo com a Defesa Civil, Salvador tem 540 áreas de risco. No ano passado, as principais ocorrências de acidentes em encostas foram registradas na região central da cidade e no subúrbio ferroviário. A maioria, áreas de ocupação desordenada. A comunidade perceber que existe alguma possibilidade de risco, ela aciona a Defesa Civil através do telefone 199, que é um telefone gratuito, funciona 24 horas, para que a nossa equipe vá até o local, faça a constatação e dimensionamento da situação para a gente entrar com as intervenções necessárias. Pois é, agora vou fazer um apelo, um pedido veemente à população. 199, mas a Codesal não pode resolver se a área estiver condenada. Vocês viram que 2 pessoas morreram em Itabuna. Estavam morando em uma área já condenada. Olha, para falar mais, a gente vai chamar agora Gabriel Pinheiro, que está ao vivo com o coordenador da Defesa Civil, para trazer alguns detalhes e dicas de como se prevenir, não é, Gabriel? Com certeza, Daniela, nós ouvimos aí na matéria da Micaela e o Osnir, da Defesa Civil do município, e agora vamos conversar com o Antônio Rodrigues, da Defesa Civil do Estado. Rodrigues, bom dia. Me diz uma coisa, qual é exatamente a função da Defesa Civil do Estado num momento de alerta como esse? Agora há pouco você estava aqui conosco, acompanhou a entrevista da Valéria, a meteorologia confirma, o risco de temporais é grande. Agora a gente não precisa ficar assustado ainda, né? Porque o momento agora é de tranquilidade e pedir que as prefeituras façam o seu dever de casa, que limpe os canais, tire o lixo das encostas e tranquilizar a população para que essas em situação de risco, ela solicite apoio da Defesa Civil Municipal. O Estado está de alerta, nós estamos com toda a estrutura do governo do Estado se reunindo diariamente, a Casa Militar do Governador, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, Condé, Embasa, todos os órgãos estão de prontidão, esperando, torcendo para que não aconteça nada de grave, porque a gente ainda são previsões, né, mas temos que estar preparado e, sobretudo, passar para a população que se proteja, que não, no caso de uma incidência de raios, que esteja abrigado, que não fique ao tempo e que reclame se o lixo está na rua, reclame se o seu canal não foi desobstruído, se sua boca de lobo está entupida, reclame porque o momento é esse, ainda é de muito trabalho e pedir que as prefeituras deem a manutenção apropriada nessas comunidades para evitar que danos maiores, sobretudo por questão de alagamento, que é o que mais ocorre em Salvador. Rodrigues, eu sei que as áreas de risco são competência municipal, faz parte aí de ordenamento do solo. No entanto, a Defesa Civil é uma coisa só. Como é que atua, por exemplo, o Corpo de Bombeiros, como atuam os órgãos estaduais que dão suporte num caso de uma tragédia ou de uma ocorrência maior no período chuvoso? A rigor, a Defesa Civil ela é muito mais do que o papel de resposta, né, que o Corpo de Bombeiro faz.
Nós precisamos trabalhar com as 4 fases da Defesa Civil, que é a prevenção, a preparação, a resposta e a reconstrução. Este momento é de preparação. Os setores de respostas estão prontos, o bombeiro é equipado, o governador investiu profundamente no Corpo de Bombeiro para que, neste momento, ele esteja apto a atuar na sua função precípua, tanto o bombeiro quanto a polícia militar. Mas esse momento agora é de preparação. A parte da prevenção já passou, agora é de preparação. Precisamos preparar a cidade, ter cuidado, organizar o tipo de apoio. Então, o Estado, nesse sentido, está com estoque de colchões, com estoque de lona, com estoque de cesta básica, com estoque de cobertura de filtro. Então, o que for necessário, apoiar a Defesa Civil do município, o Estado aqui está pronto. Isso é uma decisão do governador desde o final do ano passado. Rodrigues, você colocou aqui para a gente que a fase de prevenção dentro aí dessa etapa já passou. No entanto, para a população, a prevenção tem que ser contínua. Você deu algumas dicas aí. Quais seriam as principais dicas que quem está em casa e mora em alguma dessas áreas de risco que a Micaele mostrou aí, que o Osni falou aí na matéria, o que é que deve fazer principalmente para essa prevenção contínua aí? Primeiro é o comportamento e a cidadania, né? Não contribuir para que os riscos aumentem. Primeiro é a educação. Lixo faz parte disso, né? Lixo faz parte disso, árvore sem podar faz parte disso. Agora, precisa reclamar. Se não tiver capacidade de resolver com seus vizinhos, reclame ao poder público, porque o momento agora é de preparação. A cidade não pode estar susceptível a danos maiores. Seria apenas o 199 que a gente tem aí da Defesa Civil Municipal, ou a Defesa Civil Estadual também seria um canal para essa reclamação? E qual seria o telefone? Olha só, uma situação dessa não se caracteriza apenas com um setor. Defesa Civil é um comportamento, é uma cultura. Então, tanto a Codesal como a Cordec, qualquer órgão do Estado e da Prefeitura pode ser acionado. Existe um sistema de defesa civil que é composto por todos os órgãos e o plano de contingência prevê. No caso do Estado, por exemplo, a Secretaria de Saúde tem um papel fundamental, a Secretaria de Educação tem um papel fundamental, o DERBA tem um papel fundamental, todo mundo tem atribuição para agir. Então não precisa esperar apenas a Defesa Civil como um órgão, tem que procurar a estrutura pública para pedir socorro. Ou seja, um processo integrado, né? Desculpa, Daniela. É exato, um processo integrado e contínuo. Senhor Rodrigues, bom dia. Daniela falando aqui do estúdio. Eu queria saber, Daniela, bom dia, bom dia, como equacionar essa questão das pessoas que moram em áreas de risco e não querem sair? Porque existe um negócio territorial, né? A pessoa mora em uma área inabitável e não quer sair. Como é que vocês pretendem resolver essa questão? Porque é um dos maiores problemas, talvez, o de vocês, né? Eu acho que o governo Wagner e o presidente Lula, agora com a presidente Dilma, deu um grande passo, que é com o programa Minha Casa Minha Vida. Já, de certa forma, já retirou muita gente das áreas de risco. Não podemos obrigar as pessoas a saírem, nós recomendamos. No momento crítico, vai ter que usar força, inclusive, para proteger essas próprias pessoas. O que nós estamos preparados, já que a ação direta é do município, o que o Estado está preparado é reservado um recurso para pagar o Bolsa Aluguel. Se essas famílias, no momento crítico, precisarem sair desses locais, já no momento pós-desastre, aí sim, aí o governo do Estado, junto com o município, tem como pagar a Bolsa Aluguel para essas famílias. Muito bem, então. Muito obrigada. Rodrigues, só um detalhe mais, Daniela, sobre isso mesmo que você colocou aí. Uma vez, no ano passado, eu estive com uma dessas famílias e aconteceu exatamente isso que a Daniela falou. Era um senhor e ele não queria sair. Inclusive, estavam lá prepostos da Defesa Civil Estadual, da Defesa Civil Municipal, oferecendo a ele o auxílio aluguel, oferecendo a ele outro local para ele ficar, e ainda assim ele não queria sair. Foi preciso chamar a polícia para retirá-lo do local. O que é que os vizinhos poderiam ter feito? Os vizinhos disseram, por exemplo, que já tinham visto, mas ele não queria sair e não avisaram. Os vizinhos também podem ajudar numa hora dessas? Certamente. Primeiro, pelo convencimento, né? As pessoas precisam estarem convencidas e cientes e ter educação suficiente para entender que o que está em risco é a vida dele e que o patrimônio, nesse momento, não vale nada. Nós damos as condições, criamos as oportunidades. Agora, realmente, tem algumas pessoas que são relativamente suicidas. Aí não podemos ajudar essas pessoas. Ok, Rodrigues, muito obrigado. Pois é, Daniela. Então fica aí essa série de alertas e a lembrança. O processo de defesa civil como lembrou muito bem o Rodrigues, como fala sempre o Osni, é um processo integrado, envolve todos os órgãos, há um sistema de defesa civil. Então, se há algum problema na sua rede de esgoto,
falta de limpeza nos rios, qualquer questão possa ser resolvida por qualquer órgão público, entre em contato, faça sua reclamação e contribua sendo cidadão para que a Defesa Civil tenha menos trabalho e as tragédias não venham a acontecer aqui em Salvador no período de chuva, Daniel. Até porque o temporal ainda nem chegou e 2 pessoas já morreram lá em Itabuna, exatamente porque estavam morando em áreas de risco. Tem 3 crianças órfãs. Não estamos condenando as pessoas porque não tinham alternativa, não podiam sair, mas enfim, tem que fazer a coisa certa, preservar a vida. Obrigada, Gabriel Pinheiro. E na sequência, depois do próximo bloco, nós continuaremos falando sobre habitação. Vamos entrevistar a juíza Ana Carolina Fernandes, que já está aqui no estúdio, sobre o mutirão. Você tem dívidas habitacionais? Problema jurídico relacionado à habitação? Graças a Deus, vai ter um mutirão que começa a partir de 10 horas da manhã, que você pode resolver seu negócio mais rapidamente, viu? Vamos para um brevíssimo intervalo. Que horas são, Catarina? 8 horas e 8 minutos. Antes, eu posso avisar que na próxima segunda-feira vai estrear a novela Rebelde. Muito obrigada, Catarina. Segunda que vem, 7 horas da noite, estreia da nova novela da Record, Rebelde. O melhor é o seguinte, que além de se divertir, de se instruir sobre esse universo irado dos adolescentes, quem assistir a novela ainda pode ganhar prêmios. Veja, com Gugu e Marcos Mion. Você já está participando da promoção Rebelde Mania? Rebelde vai ser um show de novela e a Rebelde Mania é um show de promoção, Gugu. São 5 super prêmios por dia, de segunda a sexta. iPads, notebooks, smartphones, TVs, home theaters e o melhor, 15 carros 0 km. Para participar, é só enviar um SMS com a palavra Rebelde para 77015. Ou então acesse o portal r7.com e responda a pergunta: qual é o nome da nova novela das 7 horas da noite da Record? De segunda a sexta, serão premiadas 5 pessoas por dia, que vão levar o prêmio e ainda vão concorrer ao carro 0. Para isso, você tem que ficar ligado na novela Rebelde e nos avatares dos personagens. Esses bonequinhos aqui, ó, que vão aparecer durante os capítulos. Se for sorteado, você pode receber uma ligação ao vivo. E se acertar o nome do avatar, leva o carro 0 km. As ligações acontecem a partir da próxima segunda, na estreia da novela. Então fique ligado em Rebelde. E participe da promoção Rebelde Mania. Rebelde começa na próxima segunda-feira, às 7 horas da noite, com muitos prêmios para você. A gente vai falar mais sobre isso ainda, não é, Adriana Quadros? Mas agora, vamos mudar um pouquinho o rumo da prosa para perguntar à colega do Giro Nordeste quais são os destaques de hoje, Adriana. Oi, Daniela, bom dia você de casa, de toda a Bahia. Tem uma excelente quarta-feira. Olha, Daniela, médicos legistas estão fazendo uma operação padrão lá em Pernambuco. Por causa disso, parentes de mortos aguardam liberação dos corpos no IML de Recife. Os médicos dizem que não tem condição nenhuma de trabalhar e as imagens impressionantes comprovam que a situação é difícil. São imagens realmente impressionantes. Daqui a pouquinho eu mostro para você ver também, viu, Daniela? Também em Pernambuco, um assalto acabou em morte. Uma mulher ficou refém de um assaltante armado com faca por 2 horas. E ainda tem a Polícia Federal que encontrou meia tonelada de maconha escondida no som de um carro. Tudo depois dos comerciais. Muito bem, e lá no Rio Grande do Norte, que o pessoal não quer mais Fernandinho Beiramar, e agora vai botar Fernandinho Beiramar em que presídio? Todo mundo quer saber. Se você também quiser, acesse o r7.com. Agora vamos para um brevíssimo intervalo, porque temos muitas coisas importantes para tratar nesse Bahia no Ar, logo depois dos intervalos ou dos comerciais. Que horas são, Catarina? 8 horas, 10 minutos, você está no Bahia no Ar. Ficamos juntos até 8h40. Vamos às imagens da externa para a gente fechar esse bloco, Catarina Matos. Na sequência, não esqueça que tem entrevista sobre dívidas habitacionais. Imagens da região da Barra, ao vivo para você. E ao vivo a gente volta em instantes no Bahia no Ar.